Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos com saudades. A gente tem bastante coisa para conversar hoje. Então vamos começar. Temos para trabalhar bastante. Vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 26 de Mateus. Diz que os adolescentes também têm um trabalho, se quiserem. Mateus 26. Aliás, 27. 27:51. Eis que veio o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Nosso Pai, somos incapazes de enxergar aquilo que está além do véu. Precisamos de revelação do Teu Espírito. Nós clamamos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos trate na Tua infinita graça e misericórdia, a fim de nós descansarmos na suficiência de Cristo. Trata com cada um aqui esta noite. Enriquece-nos com a revelação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Nós precisamos caminhar um pouquinho para trás. Vamos para o capítulo 26 de Êxodo. O tabernáculo é uma figura. Ah, que coisa boa. O tabernáculo é uma figura da realidade espiritual do homem e de Deus. Nós somos divididos em três partes. Nós temos uma parte externa, que as pessoas tocam na gente, que é o átrio. É a parte de fora. Nós temos uma parte do meio, que é a nossa alma. E nós temos uma parte interna, que é o nosso espírito. É o santo do santo. Deus não mora em outro lugar a não ser no nosso espírito. O Espírito de Deus só pode morar no espírito do homem. Mas para que isto aconteça, é preciso haver uma obra de rasgar o véu.
poder entrar lá no Santo dos Santos. O tabernáculo ele era feito de cortinas. Haviam 60 colunas de acácia. Todas elas rodeando o tabernáculo. Vamos ver se... não tem aí, mas vamos lá. Vamos ler aqui o verso. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcida, o pano azul e púrpura e carmesim, com querubins. Os farás de obra esmerada. As cortinas eram feitas com 4 cores, não é? 4 cores. O branco, o linho fino retorcido, a púrpura, o carmesim e o azul. E cada uma destas cores estão falando de um aspecto de Cristo. O azul está falando da divindade de Cristo. E é o Evangelho de João. O Evangelho de João só trata da divindade de Cristo. O linho fino retorcido fala da humanidade de Cristo. Este lado do homem puro, sem pecado. Ele fala do Evangelho de Lucas. Lucas trata da humanidade de Jesus. A púrpura é a realeza. É o Evangelho de Mateus, que fala de Jesus como rei, o reino dos céus. E o carmesim é o vermelho, e fala de Jesus como o servo sofredor, aquele que foi para a cruz, e é o Evangelho de Marcos. Cada evangelho fala de um aspecto de Jesus. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como filho do homem, Jesus como filho de Deus. Estão representados naquelas cores, né? O tabernáculo ele era feito com aquelas colunas, 60 colunas, 60 é 6 vezes 10. 6 é o número do homem e 10 é o número da lei que governa a ética do homem. Os 10 mandamentos. E ele era todo cercado e depois ele era construído dentro deste círculo maior, desse retângulo maior, era construído um retângulo menor de madeira de acácia, de tábuas de acácia, com 4,5 metros de altura. Quantos metros tem aqui isso? 3,30? Pois é, bem mais alto do que isso, 4,5 metros. Eram 10 côvados. Um côvado mais ou menos 45 centímetros. Por 65 centímetros de largura, um côvado e meio de largura. A tábua tinha 10 de altura por 1,5 de largura. Encaixava uma na outra e fazia 3 côvados. 1,5 com 1,5, 3. Sempre 3 está falando de trindade. Da trindade de Deus e da trindade do homem. E que está falando do encaixe. Você é uma tábua. Você é outra tábua. Juntou,
2 tábuas. Tinha um encaixe e tinha 5 varais que sustentavam, para não deixar as tábuas rodar. 4 por fora e 1 por dentro das tábuas. As tábuas, elas eram grossas assim, então por fora haviam 4 varais. Um em cima, outro mais ali, um mais abaixo do meio e outro embaixo. E no meio, uma que furava tudo e entrava. Estes 5 representam os 5 ministérios do Novo Testamento. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para segurar o corpo. Porque o tabernáculo de Deus não era aquelas tábuas, somos nós, a igreja. Esse é o tabernáculo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no meio do seu povo. Então tudo tinha que ser bem encaixadinho, bem feitinho. E entre aquele quadrado, aquele retângulo que estava lá, que era chamado de o tabernáculo mesmo, porque tinha o átrio e o tabernáculo, ele tinha uma divisão entre o santo e o santíssimo, que é a divisão que separa a presença de Deus da adoração. A adoração era feita no santo. Ali no santo havia 3 importantes móveis. O candelabro, com 7 lâmpadas. A mesa da propiciação, ou da propositura, que tinha os pães, que representa Cristo como nosso alimento, e tudo de ouro, e o altar de incenso. E depois, separando este ambiente, estava o Santíssimo. O Santíssimo. Agora, na frente do santo, haviam 5 colunas sustentando aquelas cortinas. E na frente do Santíssimo, haviam 4 colunas. Nós vamos mexer nesses aspectos aqui para a gente entender uma coisa. Na frente, quando uma pessoa entrava com um cardeirinho para oferecer o sacrifício, ele chegava, o sacerdote estava esperando do lado de fora. Aí ele entrava no átrio. No átrio estavam 3 móveis de bronze. O altar do sacrifício, aliás, 2. O altar do sacrifício e a bacia da purificação, que representa a obra de Cristo no Calvário, a cruz, a morte. Depois entrava no santo, aí só podia entrar o sacerdote, nenhum de nós podia. Entrava no santo e tinham 3 móveis, 3 e 5, 3 e 2, 5. 5 é o número da graça. A graça de Deus tem o número 5. Sempre que vocês encontrarem 5 na Bíblia, está falando da graça. Aí você vai ter uma entrada para o Santíssimo e só tem 4 estacas. Eu tenho uma estaca aqui, uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui e outra coluna lá. Quantos espaços eu tenho? Uma coluna aqui, outra coluna aqui. Quantos espaços eu tenho? 3. 3 espaços.
Agora preste tua atenção. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. No meio. No meio. Vamos ver aqui. Aonde? Ali tem 3, né? Ali tem 3. Não dá para entrar aqui, não dá? Esse e esse aqui. Ok. Aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna, aqui tem outra coluna e aqui tem outra coluna. Esta cortina é toda bordada de 4 cores. Quais são as cores? Azul, carmesim, púrpura e o branco do linho fino retorcido. Toda desenhada com querubins, tudo bem enfeitado, muito bonito. Mas ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele entrava com a bacia cheia de sangue, porque lá estavam 2 móveis, a arca do Senhor e a tampa da arca do Senhor, que chamava-se propiciatório, com 2 querubins desenhados, um olhando para baixo, assim, os 2 querubins, eles se entreolhavam, mas olhando para baixo, para a tampa. Embaixo estava a lei, dentro da arca, estava a vasilha com maná e a vara de Arão. E ali, o sumo sacerdote não podia entrar, senão uma vez, com a corda amarrada na cintura, todo vestido, aparamentado, com os pés descalços, não podia ter sandália, com os pés descalços, com a corda amarrada na cintura e cheio de sininho. Na beirada da roupa dele, que estava por fora do talite, estavam sininhos, porque ele tinha que estar mexendo. Ele tinha que fazer uma oferta de sacrifício com o sangue, e se ele parasse de mexer, a turma puxava ele, que tinha morrido. Tinha que arrancar ele de lá. Porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. É o lugar da presença de Deus, lugar sacratíssimo. Mas aí o pastor hoje começa um negócio aqui, lendo, como é bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E diz, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Era o sumo sacerdote da época. Que desce pela barba de Arão, grudando cada fiinho de barba. A barba de Arão vinha cá embaixo. Ele não podia cortar a barba. Grudando aquele fio, que desce pela gola do seu vestido, ficava. Mas a gente pensa, que óleo era esse? Como seria este óleo? Para grudar tudo assim, ficar. E ele poder entrar no santo naquele dia da expiação. Então, vamos aqui primeiro. Nós estávamos no capítulo 26, não foi? Foi ou não foi? Foi. Então vamos para o verso 31. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Continue. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro,
Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Presta atenção aqui. Porque esses detalhes? Por que esses detalhes? Madeira tinha que ser de acácia. O que é madeira de acácia? O que é acácia? É uma madeira espinhenta, muito dura, que representa a humanidade, o ser humano, na sua estrutura pecaminosa. Você não sabe que antes do pecado não tinha espinho na terra, não. Madeira de acácia. As acácias acabaram praticamente, essas grandes acácias só tiveram naquele tempo, naquela região. Hoje não dá acácias do tamanho que a Bíblia, elas não se produz mais acácia daquele jeito. Eram acácias que representavam exatamente a nossa natureza. Toda coberta de quê? De ouro. Ouro representa a natureza divina. Deus, ouro. E a base, prata. Prata é o preço da redenção. E o cobre, sacrifício. Então ali estava representado a prata como a base da redenção através de um homem Deus. Ouro e acácia. Você tinha que ver, quando você olhasse aquele poste, você tinha que ver Deus no homem. Não é ver o homem em Deus. Porque estava por fora, era o ouro. Você se lembra quando Jesus perguntou às pessoas assim, o que dizem a meu respeito? Aí um disse assim, dizem que tu és Elias. Dizem que tu és Jeremias. Dizem que tu és um dos profetas. Eles estavam vendo Jesus apenas como um homem. Aí ele perguntou para eles, e vocês? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, Jesus disse, ô Pedro, você não sabia disso não. Foi meu pai que contou esse cochicho para você. Foi meu pai que disse isso para você. Você não ia saber. Porque ele olhava para Jesus e via um homem. Mas não era um homem, ele era ouro por fora. Ele era Deus no homem. E só podia enxergar isto quem tinha tido revelação. Foi meu pai que revelou. Passou o véu. O véu rasgou. Enxergou do outro lado. Deus em carne. Estava ali. Jesus achou aquilo maravilhoso. Disse, também eu vou dizer que tu és um pedaço de pedra e sobre esta rocha que você acabou de dizer, eu vou construir minha igreja. A igreja é construída sobre a rocha. A rocha é Cristo. Esta revelação maravilhosa. Mas ele não podia enxergar. E então ele está falando ali, ó, e porás sobre 4 colunas de madeira de citim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro para sustentar. Continue. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar estava a luz, o candeeiro, estava a mesa da propiciação ou proposição e o altar de incenso. Para frente ninguém podia entrar. Então vamos ler mais um pouquinho. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul.
E a mesa porás à banda do norte. Ó, isso aí mostrando como é que ficava. Pode ler mais um pouquinho? Vamos embora, o 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Agora ele está mostrando que para fora do santo também tinha uma porta, tinha uma cortina. Só que essa cortina é do mesmo jeito, só que ela é um pouco diferente porque ela tem 5... quer ver? Vamos ler. Farás também à porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. E farás? Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Oh, do lado de fora, bronze. Do lado de dentro, prata. Tudo coberto de ouro. Do lado de fora, 5. Do lado de dentro, 4. Havia no lado de dentro 3 espaços. Do lado de fora, 4 espaços. Mas eu não vou tratar dos 4 espaços. Só quero dos 3 espaços hoje. E não dá para a gente mexer nisso tudo hoje. Como é que um sumo sacerdote pode entrar no Santíssimo Lugar? Só no dia da expiação, com sangue, em favor do povo. E ele tinha que se purificar. E ele tinha que colocar óleo sobre a sua cabeça. Agora vamos para o óleo. Vamos para o óleo. Vamos para o capítulo 20. Capítulo 30. O capítulo 30. Você sabe que foi bom esse negócio de quente aqui agora? Ficou gostoso. Vamos começar com o versículo 22 do capítulo 30 de Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, e cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Da mesma composição, é santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Opa! Como é que é esse negócio desse óleo aí? Agora vamos voltar para o começo desse óleo. Esse óleo é tão importante. Como é a composição desse óleo? O verso 23 diz: Tu, pois, toma o quê? Das mais excelentes. Das mais excelentes especiarias. Das coisas mais excelentes, especiarias, perfumes, você vai tomar. Quanto? 500 ciclos de
mirra. 250 ciclos de canela, cinamomo. 250 ciclos de cálamo. E 500 ciclos de acácia. Agora vamos embora de novo para aqui para dentro. Aqui nós temos 3 divisões. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está representada nas 3 divisões. Aqui era quantos ciclos? 500 ciclos. 500 ciclos de quê? Mirra. Aqui era quantos ciclos? 250. 500 ciclos. De? Acácia. E aqui é quantos ciclos? 250 e 250. Quem foi que foi partido? Jesus. Quem foi que abriu o véu do templo? Jesus. Você acha que isso aqui está por acaso? Você acha que tem alguma coisa nessa Bíblia por acaso? E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para que ele rasgou de alto a baixo? Porque Deus quer agora que todos os homens sejam sacerdotes e possam entrar no santo lugar da sua presença. Deus não quer religião. Deus quer filhos na sua presença. E para que um filho possa entrar, era preciso que o véu se rasgasse no lugar do centro. O lugar do centro é o Filho, é Cristo. Ele disse assim: o meu corpo vai ser partido. Quando o soldado enfiou aquela lança que varou o coração dele, tinha como propósito revelar as intenções dos nossos corações. Para que nós pudéssemos ver que não somos dignos de entrar na presença de Deus, senão pela graça e misericórdia de Cristo. Para que nós pudéssemos adorá-lo. O que Deus procura? Adoradores. Que adorem onde? Em espírito. Lá no Santo dos Santos. Lá no Santíssimo do nosso ser. E em verdade. Lá no íntimo. Jesus é exatamente os 250 ciclos de quê? Canela. E cálamo. Você sabe o que é canela? Vocês gostam de comer doce com canela? Canela é o símbolo do perfume da morte. E o cálamo é a ressurreição. É uma planta que nasce na beira dos rios para formar ela tem uma flor, mas ela morre e ressurge. Nós estamos aqui diante do grande mistério da graça de Deus. Nós nascemos errado. Todo mundo que está aqui nasceu errado.
nasceu com um negócio aí chamado... Como é que a gente chama esse negócio? Me dá um nome para esse negócio. Você nasceu com o quê? Velha natureza. Pecado. Como é que se chama mais esse bicho? Destituídos da glória de Deus. Fala. Destituídos da glória de Deus. Destituído da glória de Deus. Mas como é que chama esse negócio aí? Eu nasci com um negócio chamado eu. Eu quero. Eu não quero. Eu sou. Não diz eu não sou, não, porque eu fico bravo. Eu só quero ser. Não ser, não. Eu posso. Eu mando. Eu tenho. Eu faço. Esse bicho é insuportável. Porque quando alguém contraria eu fica zangado. Quando alguém elogia eu fica vaidoso. Quando alguém tira alguma coisa de eu fica triste, fica deprimido. Quando dá alguma coisa a eu quero dominar. E esse eu não consegue ficar feliz nunca. Quando tem, quer mais. Quando tem muito, tem medo de perder. Quando tem pouco, fica com inveja daquele que tem muito. E vive um insatisfeito. Quando é que eu fica contente? Nunca. Eu nunca fico contente. É sempre reclamando. Tá frio. Tá calor. Choveu demais. Não tá chovendo. E aí? Como é que pode livrar essa desgraça? Como é que faz com esse negócio? Só matando. Só matando. Não tem jeito para você e para mim. Nós nascemos errado. Nós somos um bando de gente egoísta, insatisfeito, descontente, implicante, murmurador, crítico, fofoqueiro. E aí você pode botar o que quiser, que nossa natureza é essa. Vamos sentar hoje aí que vamos conversar sobre a rua tal. Quem mora naquela rua? Fulano. E aquilo é uma tranqueira. Aquilo é uma curva de rio, eu não sei o quê. Só que o cara que está lá é igualzinho você que está falando. É ou não é? Mas eu quero dizer que você é pior do que ele, sabe por quê? Porque você está falando da vida dele. Você não tinha nada a ver com isso. Você tinha que cuidar do seu rabo e agora está cuidando do rabo do outro. Você não resolve nem os seus problemas, vai querer resolver os dos outros. É assim que as serpentes vão fazendo as coisas. Nossa natureza está errada.
E quanto mais escolado, pior. Fica mais especializado em fazer as coisas, as trapaças mais bem feitas. É verdade que nós temos um presidente que não é muito escolado, mas é sabido que é danado. Para fazer o que não presta. Mas a humanidade toda ela está contaminada. Tem ninguém. Aqui está um homem miserável, egoísta, e não tem remédio. Não tem remédio. Mas grande, você veio de Londrina para cá para dizer isso para a gente aqui em Cascavel. É que as cobras daqui são do mesmo jeito das cobras de lá. Talvez mude alguma coisa, mas nós não temos condições de ser melhores. E eu estava dizendo, a cultura, o conhecimento piora a pessoa. E sabe que é outra coisa que piora? A religião. As piores pessoas que eu tenho visto e que Jesus disse são os religiosos, que acham que eles são os detentores da verdade. Eles ficam indignados quando alguma coisa não sai do jeito que eles querem. Tem solução para esse bicho? Não tem solução. Mas o que acontece é que ali no meio tem uma rachadura. Partiu. E quando partiu, abriu para ver o quê? E o que é que nós precisamos enxergar? Nós precisamos enxergar a grandiosidade do sacrifício de Cristo. E desta operação que Cristo fez para nos libertar do nosso maior inimigo. Mafalda, qual é o seu maior inimigo, Mafalda? É você mesma. Não é a nora? Olha lá. Não fala isso. Não é o filho, não é a sogra, não é o outro. É você, meu amigo. É você e eu que somos os nossos inimigos. Ah, Glênio, você está exagerando. Não, você que não está vendo direito as coisas. Nós somos horríveis. E nós precisamos de revelação. Nós precisamos ver o que significa esse rasgar do véu na obra de Cristo e nas nossas vidas, para que nós vejamos a grandeza de Deus para nos libertar de nós mesmos. O grande amor que Ele teve por nós. Os relacionamentos hoje estão cada dia mais pobres. Há um esfriamento do amor. As pessoas viraram objeto, viraram coisa. Não é mais gente. Nós vivemos numa sociedade de números. Qual é seu número? 1.577.361. Esse é meu número. Na carteira de identidade. Eu não sou uma pessoa. Eu sou um CPF. Eu sou uma coisa. E as pessoas perderam e vão perder cada vez mais. E a multiplicação de gente no mundo
Você sabe quantos habitantes tinha na Terra em 1860? A Terra já estava superpopulada, populosa. A capacidade da Terra de sustentação de habitantes é 500 milhões de habitantes. Mais do que isso, ela não tem suportabilidade para continuar. Ela foi perdendo. Em 1860, ela já tinha alcançado 1 bilhão de habitantes. 70 anos depois, 1860, quanto é que dá 70 anos depois? 1930. Nós fizemos 2 bilhões. Graças à medicina e boia. Comida. Graças à mecanização da lavoura, produzindo mais grãos, mais alimentos, e aí menos mortandade. 1930 a 2000, nós saímos para 6 bilhões. De 1 bilhão em 1860, 2 bilhões em 1930, 6 bilhões em 2000, 70 anos depois. E agora, já estamos nos 7 bilhões de habitantes. Todo mundo comendo. E todo mundo botando para fora o que comeu. E o pior de tudo, é que o que põe para fora não presta para nada. De todos os animais que existem na face da terra, as fezes são utilizadas para alguma coisa, menos do homem. Eu tenho um amigo lá em Londrina que tem uma usina de compostagem. O que faz? Rumen de gado, barrigada, sangue, pintinho goiro, pintinho que morreu, ovo goiro, palha de milho, palha de arroz, esterco de porco, esterco de galinha, esterco de gado, mistura tudo, bota aquelas leiras enormes, 1,80 m de altura, 2,5 metros de largura, por 2 quilômetros, 1,5 km de comprimento, e joga água e sol, e aquilo firma fermentação, e aquilo vai durante esse período, e vai, se você puser o termômetro ali dentro, dá 80 graus. De vez em quando aparece fogo espontâneo. Aí tem que jogar água e aquilo vai apodrecendo, um cheiro forte. Se você puser 100 gramas de fezes humana, estraga tudo. Porque o homem não presta nem para isso. É o bicho mais estragado do universo. Nós temos hoje uma multidão de pessoas que foram aleijadas por desastre de moto, por desastre de carro, por alguma razão. Mas você sabe que nós temos muito mais gente aleijada por língua do que por qualquer outra coisa? Palavra. A Bíblia diz que há poder de morte e destruição na língua. Com a língua eu posso matar uma pessoa. Posso destruir a personalidade daquela pessoa.
Eu posso desancar aquela pessoa. Com palavras odientas, com palavras duras, com palavras cruéis. Quanto casamento se esfacelou por causa de palavras? Me conta. Quantos filhos que estão aí doentes e sofrendo por causa de palavras? O bicho é ruim mesmo. O pastor Abuchaim, que esse moço conheceu, e eu também, tivemos alguns irmãos aqui que conheceram, ele dizia assim: o diabo vai se arrepender por ter levado o homem para o inferno. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi para o homem não. Mas o diabo meteu-se lá na colher de pau na vida do homem, e aí resolveu que o homem, agora Deus disse, você também vai para lá. Mas ele vai ter de um tal jeito que o inferno vai ficar pior com a presença do homem do que se fosse só com os demônios. Você quer saber que você está dizendo assim, Glenn, você está exagerando. Não estou não. A Bíblia diz assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia diz assim, não resistais ao homem perverso. Por quê? O diabo foge e o homem perverso não foge. Ele vem em cima de você, ele mata. Quem é pior? Um dia, um bêbado chegou lá na igreja. Ô pastor, me dá um dinheiro para eu comer. Eu digo, não, eu não tenho dinheiro para você comer. Eu tenho dinheiro para você beber cachaça. Ele disse, não, eu não bebo cachaça. Eu quero comprar um sanduíche. Eu digo, não, eu não vou lhe dar dinheiro para você comprar sanduíche. Eu vou lhe dar um dinheiro para você beber cachaça. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia manda dar dinheiro para você. Ele manda diz assim, dai bebida forte aos amargurados de espírito. Você é um amargurado de espírito que precisa encher a cara para esquecer as suas amarguras. Você é um miserável, mais miserável do que eu, porque você não tem nem consciência, você bebe e ainda diz, não, eu bebo, mas é o diabo que bota para eu beber. Eu digo, não fica com essa vergonhice não, que o diabo não tem nada a ver com sua cachaça. A sua cachaça tem a ver com você mesmo, é obra da carne. É que você não presta e eu também não. Só que a diferença entre mim e você é que Jesus me alcançou. E você ainda não foi alcançado. Mas você precisa de Jesus. Não, eu até gosto dele. Nós achamos que tem jeito para nós. E aí a gente fica querendo fazer coisinha boa para fora, né? Eu vou fazer umas obrinhas aqui para ver se eu ganho o céu lá, para entrar, vou fazer aqui uns negocinhos. Isso é tudo mentira, é falso. Porque lá dentro é pão bolorento mesmo. Lá dentro tem sentimentos egoístas, miseráveis. E só um Cristo misericordioso pode nos transformar. Uma vez eu conversando com um homem, depois de uma mensagem assim dura, ele disse assim, eu sabia que eu era ruim, mas eu não sabia que era tanto. E eu digo, e não peça a Deus para mostrar muito não, porque senão você não aguenta. Porque você vai assustar
do quanto você é ruim. Eu já contei aqui para vocês uma outra vez, ela hoje anda diferente. Ela é uma moça meio, dessas assim, empinadinha, que tem uma lordose, uma empinada. Ela chegou um dia na porta da igreja e disse: Pastor Glênio, por que Deus não me responde às orações? Eu disse: por isso, minha filha. Por isso, por quê? Olha a pergunta. Por que Deus não responde às minhas orações? Quem é Ele para não responder às minhas orações? Afinal de contas, quem é esse Deus que tem a ousadia de não responder quando eu oro? Era isso que ela estava dizendo. Quem é Deus? Por que Deus não responde às minhas orações? Diz: por isso. Isso o quê? Isso aí. Mas quem disse que ela enxergava? Porque o arrogante não enxerga que ele é arrogante. Ele enxerga a arrogância do outro, a dele não. É por isso que o povo diz assim: macaco não olha para o rabo. Só olha para o outro. Eu disse: filha, vá para casa e faça uma oração assim: Deus, por misericórdia, revela quem eu sou. E quando Ele revelar quem você é, você corre para Ele, pedindo para ele lhe transformar de uma vez, porque senão você não vai aguentar. E essa moça sumiu. Uns 7 meses, 8 meses depois, não sei exatamente. Ela que era assim, estava assim. Aí eu encontrei com ela ali, conversamos e disse: como é que você está? Ela disse: estou com nojo. Nojo de quê? Nojo de mim. Deus está me revelando quem eu sou. Eu digo: opa, que coisa boa. Porque nós só queremos ser livres quando nós vemos que a coisa é podre mesmo. O diagnóstico, quando é leve, foi isso aqui no seu rosto? Arte do Devaí. É a arte do Devaí, né? Eu acho que isso é um câncer. Se é uma coisinha leve, a gente não dá muita. Mas quando o negócio diz assim, é um câncer, nós tomamos medo, tomamos susto. O que é isso? É uma doença grave, que precisa de uma cirurgia grave, de uma cirurgia enérgica, forte. Hoje eu recebi uma ligação de um rapaz lá na nossa igreja, há um mês e pouco atrás. O filhinho de 3 anos dele começou com um cansaço, levaram, estava com uma leucemia lá nas alturas. Ele estava vindo de Curitiba, o telefone tocou, era ele falando. E então eu contei para ele uma história que aconteceu há uns anos atrás, lá em Londrina, que eu estava vindo numa rua e vinha um professor de ginástica, de educação física, que tem uma academia de bombar dessas gente. Ele tem um braço dessa grossura assim, é mais grosso que a minha perna. E ele vinha andando, e assim meio tristinho, encontrou comigo e disse: ô Di, como vai você? Pastor Glênio, estou num sofrimento terrível. O que foi, ô Di? Minha filha Juliana está com leucemia.
Nessa hora, sabe o que a gente quer? Oh, coitado. Oh, amor. Puxa vida. Aí a gente fica se sentindo valorizado. Alguém teve dó, teve misericórdia, teve compaixão de nós. A gente naquela hora está precisando de colo. E eu bati nas costas dele e disse assim: Odir, leucemia e gripe para Deus é a mesma coisa. E fui embora. Ele disse que quando eu passei, ele ficou olhando. Pastor filho. Olha, um soco daquele homem, eu ia estar em órbita. Ele ficou tão irritado comigo. Não tive consideração com ele, não tive nenhum amor por ele, não tive nenhum afeto com ele. Ele num sofrimento tremendo. Dizer que gripe e leucemia é a mesma coisa? Para Deus, é. Para nós, não. Mas quando ele chegou em casa, ele estava tão irritado, aí ele disse que se colocou de joelho, e aí um dedão comprido chegou e disse para ele assim: gripe e leucemia para mim é a mesma coisa. Aí ele disse: não era o dedo do Glênio, não. Era um dedo divino que vinha agora mostrando. Aí eu contei para esse moço, e hoje eu recebi o telefonema dele. Ele disse assim: você se lembra naquele dia que você disse, contou aquela história? Hoje os médicos não acharam nem sinal. Deus pode curar diretamente, pode usar os médicos. A coisa é que nós temos que, antes de procurar os médicos, procurar o Senhor. E o Senhor nos manda os médicos para que eles tratem. O errado é quando você procura o médico antes de procurar o Senhor. Você procura o banco, está no pepino, procura o banco e não o Senhor. Procura o Senhor, pode ser que o Senhor lhe mande para o banco. Mas não é procurar o homem, não. Porque nós queremos andar por conta própria. Isso é o ego. É o nosso ego que é possessivo, que quer ter o controle nas coisas. Mas o Senhor Jesus veio para nos libertar de nós mesmos. Ele vem para nos tirar nós do comando. Semana passada, aquele piloto, comandante de um avião, morreu no ar. Ainda bem que tinham 2 copilotos que sabiam pilotar e trouxeram bem o avião. E aquele cidadão que ia viajando no avião, ele e o piloto morreu. E agora? Como é que ele faz? Ele só sabia mexer lá no rádio, porque ele viu o camarada aí, ele chega e diz para a torre: o piloto morreu, o que eu faço? Como é que você ia fazer agora? Lá em cima, a 3.000 metros de altura, o piloto morreu. E você agora tem que tomar esse avião. É ouvir tudo o que a torre mandar fazer. Ó, você está vendo esse botão aí? Você está vendo esse relógio aí? Você está vendo esse tal? Você está vendo aí? Faça isso, faça isso, faça isso. E aquele homem botou o avião, deu uma pirueta nele lá, mas botou ele no chão e ele saiu vivo. Chegou uma moça dos Estados Unidos.
ela tinha ouvido umas fitas lá, uns CDs lá nos Estados Unidos. E ela veio visitar os parentes dela aqui. E ela estava muito irritada. É uma moça muito culta. Estudou tudo o que ela pôde de religião. Ela estudou budismo, ela estudou hinduísmo, ela estudou espiritismos nas várias formas, o universo em desencanto, o encanto do universo. O que ela pôde estudar, ela estudou. E ela ouviu uma pregação de que Jesus podia libertar o homem. E ela chegou lá em Londrina, marcou um horário. Eu fui atendê-la num sábado pela manhã. E ela, arrogante, toda presunçosa, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem. E quando ela começou a falar, eu disse: você já resolveu o seu problema? Porque o seu problema é você. E nesse instante ela parou para escutar. E eu fiz esta... Você está viajando lá dos Estados Unidos para o Brasil. Você fez um curso de piloto, mas piloto de teco-teco. Você sabe pilotar teco-teco. E de repente você ouve lá a aeromoça dizendo assim: por favor, algum piloto aqui, alguém que nesse avião que sabe pilotar avião? Aí você levanta o braço. A aeromoça chega perto de você e diz assim: olha, vem aqui que o comandante quer conversar com você. Você se levanta. Quando chega lá, fechou a portinha, ela disse: acontece que o piloto e o copiloto morreram. E nós estamos aqui indo para o Brasil. Nós estamos em cima da Amazônia. E não tem ninguém que saiba pilotar. Você é a única pessoa que sabe pilotar teco-teco. Mas aqui é um Boeing. O que você vai fazer agora? Ela disse: não tem jeito, eu vou ter que entrar. Eu sei um pouco. Eu sei teco-teco, eu não sei nada desses aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar o corpo do comandante, sento no lugar, sentou, e aí começou a falar com Brasília. Aí diz a torre de Brasília: não se preocupe, e nós temos aqui 3 pessoas gabaritadas que vão dar toda a orientação a você. Você sabe manejar algumas coisas, não sabe? Sei. Você fez o brevet de teco-teco? Foi. Pois bem, não se aveste. Fazer um de nordestino. Fica aí. Nós vamos dar ordem. Nós temos 3 especialistas aqui que vão orientar tudo. Eles conhecem tudo de um Boeing, eles sabem tudo e você vai obedecer. Aí, de repente, ela botou o avião lá no aeroporto de Brasília. Colocou o avião no chão. O avião, quando ele correu até a pista, cercado de carro de bombeiro, com ambulância, tudo. Ela parou o avião. Eu disse: como é que você se sente agora? Você colocou aquele avião no chão? Ela disse: coloquei e não coloquei. Coloquei graças aos 3 que me orientaram tudo. E não coloquei porque quem colocou foram eles.
Eu digo, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos salvar de nós, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam nos governar. Nós vamos ficar segurando no manche. E nós vamos obedecer o que ele fez. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele teve que rasgar o véu. Ele teve que morrer a morte que não era dele, era sua, era minha. Porque nós é que somos o problema. Aí eu perguntei para ela assim, você agora vai receber a comenda? Você vai receber aquele troféu? Ela disse, Deus me livre. Eu não fiz nada mais do que obedecer o que eles disseram. O que é vida cristã? Vida cristã é não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Vida cristã é Deus tirando o nosso comando e colocando o comando de Cristo em nossas vidas. Só que você que vai amar. Ele é seu marido? Você vai amar seu marido. Mas não é você que vai amar, é Cristo amando através de você. Porque no seu amor é possessivo. Você vai agarrar ele na hora que ele pisar no seu pé. Não agarra, não? Agarra. Pisa no pé. Mas quando Cristo é sua vida, você perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7. Você compreende. Você vai ficar irritada? Vai. Mas chega para o Senhor e diz, Senhor, não mais eu, mas Cristo. É o Senhor que vive em mim. Será que isso é possível? Hã? Se você duvida, então vai ter que levar mais paulada. Porque a didática de Deus é muito prática. É melhor render logo do que ter que passar por umas pancadas boas aí para render na marretada. Senhor, eu quero abrir mão do meu controle. Os nossos filhos dão trabalho? Dão ou não? Dão trabalho. Às vezes você tem um filho que mete os pés pelas mãos e você não sabe o que fazer. E o que você vai fazer? Tudo que você vier a fazer, vai dar mais problema. E como é que você vai fazer? Agora, Senhor, eu vou entregar meu filho a Ti. Mas ele é um drogado. Pois é, por isso mesmo que é bom entregar drogado para Jesus. O Senhor é aqui. É Ele que o Senhor vai cuidar dele. E eu vou sair de férias. Eu vou viajar. Porque o nosso problema é que nós queremos pilotar o avião. E não deixar que ele pilote. O nosso problema é que nós queremos glória para nós. Eu orei e Deus resolveu, olha lá. Está vendo? Como Deus me obedece? Quando eu oro, Deus faz? Não. Deus nos faz orar para que nós dependamos dele até nisso. Senhor, nós queremos entrar nesta intimidade contigo. Nós queremos viver nessa intimidade. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um filho que ande contigo. Um filho barbado já, de cabelo branco, mas andando com ele. Enoque, você estava falando ontem, né? Enoque andou com Deus. O que é vida cristã? É andar com Deus, é depender de Deus. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 99 anos, anda comigo, Abraão, e eu vou fazer de você perfeito. Anda comigo, vamos embora, eu vou lhe ensinar. Quando eu disser para, você para. Quando eu disser anda, você anda. Quando eu disser
me dá aqui que eu cuido disso, que você não tem competência, deixa que eu cuido. Mas quem disse que você faz isso? Fefe? Faz? Faz nada, pega logo e diz assim, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E aí, a coisa fica feia. Não é verdade? Por que o véu do templo se rasgou? Para que nós tivéssemos intimidade com o Pai. Para poder entrar naquele lugar. Vamos para capítulo 4 de Hebreus. Hebreus 4, vamos ler os versos 13, 14, 15, 16. Hebreus. Vamos voltar, começando no 13. No 14 tá bom. Acabou, 14 tá bom. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh, coisa linda! Vamos voltar para trás um pouquinho, voltar de novo para o 14. Visto que temos o quê? Um grande sumo sacerdote. Que penetrou, ele não entrou no Santo dos Santos, ele era o Santo dos Santos no Santíssimo, que penetrou os céus, e eu não tenho lá nos céus um anjo cuidando de mim, eu tenho um homem ressuscitado, um que foi tentado à minha semelhança em todas as coisas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No tempo que saiu aquele filme, A Última Tentação de Cristo, uma jornalista lá em Londrina me perguntou, o senhor crê que Jesus foi tentado sexualmente? Eu digo, creio. Ele era homem. Em tudo ele foi tentado. Em tudo. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Por isso ele diz, cheguemos, pois, confiadamente, aonde? Ao trono da graça. Ao trono da graça. É o lugar onde nós podemos entrar. No santíssimo lugar. Nós, como sacerdotes dele, agora podemos entrar e auferir da comunhão dele. No santíssimo lugar. Para quê que nós podemos entrar? Para alcançar misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? É Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Misericórdia. O que você merecia, Fernando? O inferno. Pode dizer isso. O que você... Não, eu merecia o céu. Então você está muito enganado. Você tem muito de si dentro, de si mesmo. O que você merecia? Perguntar para minha mulher aqui, o que você merecia, meu bem? Merecia eu. Para você ter um inferno na terra. Ela apanhou, sofreu com esse capeta aqui.
Nós merecíamos o quê? Nós merecíamos o inferno. A misericórdia anula o inferno. Aquilo que eu merecia, a misericórdia anula. E o que eu não merecia, a graça dá. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecíamos. E graça é Deus nos dá o que nós não merecíamos. Misericórdia é Deus não nos dá o que merecíamos. E graça é Ele dar o que nós não merecíamos. Por que foi isso? Porque Ele entrou no Santo dos Santos e abriu para nós entrar. Abriu aquele véu e agora eu posso entrar com a cara descoberta, sem véu, sem nenhuma artimanha. Pai misericordioso. Eu pisei na bola. Nós estamos tratando com os homens lá em Londrina. Tivemos até 2 aqui, 3, 4, 5. 5 homens daqui que estiveram lá no congresso. Mas nós estamos trabalhando com os homens na base da verdade. Se eu fui aceito pela graça de Deus, por que eu tenho que fingir que eu não sou aquilo que eu sou? Então nós estamos vendo coisas tão lindas acontecerem com eles. Um contando da experiência dele, que ele era viciado em pornografia. Ele ficava de noite vendo filmes pornográficos. Comprava filmes para ele assistir, para ver. E aí ele ficava na televisão, o canal. Quando a mulher mexia, ia ao banheiro, ele mudava de canal. Quando um filho levantava lá, ele mudava de canal. Mas enganando quem, criatura? Você está enganando quem? Você mesmo, bobão. Você é um idiota. Por que você não chega para ele e não diz assim: Jesus, o senhor que entrou lá no Santo dos Santos, o senhor que experimentou todas as tentações, o senhor compadeça da minha fraqueza, eu sou um voyeur, eu sou um pornográfico. Jesus querido, o senhor está vendo a minha luta? E o Senhor pode tratar. Porque se ele faz, se ele tem uma coisa, é compadecer. Ele compadece. Compadecer. Que significa padecer junto. Eu não te aceito pela sua performance. Eu aceito por aquilo que eu fiz por você. É a minha graça que liberta você. A gente tem visto cada coisa linda acontecer. E não adianta você fingir, fazer de conta que é diferente, que você é bonzinho, que você tem coisas maravilhosas, porque você sabe quem você é. E melhor ainda, Deus sabe quem você é. E Ele não desiste de você. Ele é o Deus da graça. Senhor, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor vai nos libertando e arrancando tudo que está podre, tudo que é sujo, tudo que é ego, tudo que é meu, para não sobrar mais nada. E quando não sobrar mais nada, eu tenho tudo, porque tenho Ele, com toda a sua graça, me sustentando, me curando, me libertando, retirando
as minhas mágoas do passado, os meus traumas, os meus medos, as minhas inseguranças. Isso tudo foi ali no Santo dos Santos, quando rasgou aquele véu, quando o corpo dele foi partido por nós, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Amanhã a gente vai bater mais um pouquinho nessas coisinhas elementares. A gente não precisa de muita coisa, não. Precisa do remédio certo. Remédio certo cura a doença. Liberta a pessoa. Remove o peso. Retira aquelas angústias que a gente tenta e não consegue. Eu estou nessa fila e não abro mão. Fico aqui diante do Senhor, ó Senhor. Aqui estou eu, um membro da Paraolimpíada, um aleijado, que não está preocupado com a medalha. Tu já me deste a medalha em Cristo Jesus.